And a good evening. E boa tarde, boa noite, né? I was asked to tell you about how I became a believer. Me pediram para contar para vocês como eu me tornei crente em Yeshua. But before that, I have to tell you that I'm very emotional Mas antes disso, eu preciso dizer para vocês que eu fico muito emocionado to be for the first time in a Mennonite church. por estar pela primeira vez numa igreja menonita. Because when I became a believer, Porque quando eu me tornei crente, my parents kicked me out of the home. os meus pais eles me expulsaram de casa. And then I left and I met an American Christian tourist, and he arranged for me to go because I was living in an abandoned military camp. E aí eu saí de casa, né, encontrei um turista americano e ele me convidou para ir porque ele estava no Actually, a British military camp in era Jerusalem. campo militar, né, britânico em Jerusalém. No soldiers there, nobody Que estava there. abandonado, não tinha mais soldados ali. O antigo campo. And then a few days later I went to church for the first time. E poucos dias depois eu fui então para a igreja pela primeira vez. And I met a tourist there. E eu conheci um turista lá. And he heard my story. E ele ouviu sobre a minha história. And he arranged for me to go to a boarding school in South Georgia in the United States. E ele conseguiu que eu fosse então estudar numa escola lá na Georgia, né, nos Estados Unidos. And then after finishing high school, então depois de terminar o ensino médio, I did half a year in a university in Michigan. Eu fiquei meio ano numa universidade em Michigan. And I returned to Israel because I found out from somebody that came from Israel that my mother had been in the hospital 3 months after she threw me out of the house. She was badly burned on her job and was in the hospital for all these 2 years. E depois desse meio ano eu voltei então para Israel porque eu soube por através de outra pessoa que a minha mãe estava no hospital já por more than 2 years. Mais de 2 anos ela já estava no hospital. Ela tinha sido 3 meses depois que ela me expulsou de casa, né? Foi tirada do emprego e adoeceu e ficou então quase 2 anos ali no hospital. And then I went to the Hebrew University and I finished my undergraduate degree in the Hebrew University. Eu fui então para a Universidade Hebraica e terminei lá a minha faculdade lá na Universidade Hebraica. And in those years there were only 3 Hebrew-speaking congregations in the whole land of Israel. E naquela época só tinham 3 congregações que falavam hebraico, congregações messiânicas que falavam hebraico lá na terra de Israel. And all 3 congregations together didn't have 50 Jews in them. E todas as 3 congregações juntas não tinham nem 50 judeus somando, né? There were 50 Jews with 75 personalities. 50 Jews with 75 personalities. Tinha 50 judeus com 75 personalidades. Because many of them were Holocaust survivors that suffered in the hands of Mengele and in death camps, and they were damaged. Porque muitos deles eram sobreviventes do Holocausto, né, que tinham sofrido lá nas mãos do Mengele e nos campos de extermínio, enfim. But wonderful people and very strong believers. Mas eles eram, né, apesar dos problemas que eles carregavam, eles eram pessoas incríveis, crentes muito fiéis. And then when I finished my studies, então quando eu terminei os meus estudos na universidade, in biblical archaeology and in Hebrew Bible, em arqueologia bíblica e a Bíblia hebraica, the pastor called me and said, o pastor me chamou e disse, we'd love to use you in the congregation, nós gostaríamos de usar você na congregação, but we can't use you. Mas nós não podemos usar você because you didn't study New Testament. Porque você não estudou o Novo Testamento. And you studied under very liberal professors in the Hebrew University. Você estudou só com os professores, né, hebreus, hebraicos lá na Universidade Hebraica. And we want you to go and study in a Christian school. E agora a gente quer que você vá e estude numa escola cristã. And then if you come back, we will use you. E daí se você voltar, então se for voltar, a gente daí pode te usar. So I went to university in Nashville, Tennessee. Então eu fui para uma universidade lá em Nashville, no Tennessee. I chose that university because out of the 7 professors of Bible, 5 of them were graduates of the Hebrew Union College in Cincinnati.
E eu escolhi essa faculdade porque lá dos 7 professores que lecionavam lá, 5 eram formados no Hebrew Union College, né, que fica em Cincinnati, Ohio. So there I met my wife. E foi lá então que eu conheci a minha esposa. And it's the only good things I got out of that university. E é a única coisa boa que eu acabei tirando lá daquela universidade. In fact, before we left with my wife to return to Israel, the head of the Bible department, who was really a man of God, wonderful man of God and a wonderful teacher. Na verdade, antes, né, de eu voltar com minha esposa então para Israel, o chefe lá the head of the Bible department. O chefe do departamento bíblico dessa universidade, que era uma pessoa. We invited him as a goodbye dinner to dinner in our house, our apartment. Ele nos convidou então para jantar. We invited him. Marsha and I invited him. Nós convidamos ele para jantar então na nossa casa. And he said like this, Joseph, if you want God to use you in your own country, ele disse, Joseph, se você quer que Deus use você no seu próprio país, you better forget everything we taught you in this university. É melhor você esquecer tudo que a gente ensinou para você nessa universidade. And he was right. E ele estava certo. He was really a man of God. Ele era realmente um homem de Deus. But when we returned, Marsha and I returned to Israel. Mas quando então eu e a Márcia, minha esposa, voltamos para Israel, my parents still did not want us to live with them, didn't offer us hospitality. Os meus pais ainda não queriam que nós vivêssemos com eles, não ofereceram para nós nenhuma hospitalidade. But who offered us hospitality? Mas quem ofereceu essa hospitalidade para nós? Was Paul and Bertha Swore. Paul and Bertha Swore. Eram o Paul e a Bertha Swore. They were Mennonite missionaries. Que eram missionários menonitas. And Roy Croyder, who was a Mennonite missionary. His name? Another, there were a couple, two couples, two families that came to Israel. Também, os nomes alemães, mas outro casal que também eram missionários menonitas. And we met in a Baptist church in the Baptist village in Petah Tikva. Nós conhecemos eles numa igreja batista lá em Petah Tikva. And they were leaving the country for 6 months. Eles estavam para sair do país, eles ficariam 6 meses fora. And they offered us their house to live on for free. E ofereceram a casa deles para que nós ficássemos lá. And we never forget. E nós nunca nos esquecemos disso. There are 2 things that Jews never forget. Tem 2 coisas que os judeus nunca esquecem. Who is their enemy? Quem é o inimigo deles? And who is their friend? E quem é o amigo deles? And Paul and Bertha and Roy Croyder and his wife were very dear to us. E o Paul, a Bertha e esse outro casal, então eles foram muito queridos assim para nós. So I praise God for the opportunity to share and mention their names. Então eu agradeço, eu louvo a Deus pela oportunidade de falar do nome deles aqui na igreja menonita em Curitiba. So how did I become a believer? Então como que eu me tornei um crente em Yeshua, em Jesus? My mother was one of the founders of the Communist Party in Bulgaria. A minha mãe foi uma das fundadoras do Partido Comunista lá na Bulgária. My father started working for the Americans at the age of 14. For the American intelligence. O meu pai começou a trabalhar para a inteligência americana quando ele tinha 14 anos. And he was a right wing. E ele era de direita. Yeah. And so I was raised in a very strange house. Então eu cresci, fui criado numa casa muito estranha. Never talked politics. Nunca se falava de política ali. Even though to my home in Jerusalem came a lot of the ministers from the Israeli government, because my father worked in the prime minister's office, and if my father talked politics, my mother left the house. Então, quando vinham lá os oficiais do governo israelense na minha casa, porque meu pai trabalhava também com eles, se alguém falasse política, minha mãe saía de casa. And if the communists came to visit my mother, my father left the house. E se os comunistas vinham visitar a minha mãe lá do partido, daí o meu pai que saía de casa. So when my father was home, rarely he was at home, but when he was home on Friday, all the heads of the Communist Party were coming to our house, and my father took me to a matinee movie. Então meu pai raramente estava em casa, mas quando ele estava em casa e o pessoal lá do Partido Comunista vinha para minha casa, ele me pegava e me levava lá para ver um filme na matinê lá. So I was raised in an atheist home. Então eu cresci, na verdade, num lar ateísta.
no God, sem Deus, and great hate about all religions, and especially against Orthodox Judaism. e um ódio muito grande a respeito de qualquer religião, mas especialmente do judaísmo ortodoxo. And every Passover, E a cada Pessach, a we cada lived Páscoa on judaica, Bethlehem Road, main street, one of the main streets, on first floor with a garden. nós vivíamos na rua Bethlehem, né? No primeiro My andar. father would pull out his grill and grill pork chops so that the whole neighborhood know that he doesn't care about their religion. Então meu pai de propósito, ele ia lá, colocava uma churrasqueira e começava a fazer carne de porco lá de propósito para provocar e mostrar que ele não estava nem aí para qualquer coisa de religião. So we ate a lot of pork in my house, and Então- shrimp and lobster and all the good things. We ate pork and shrimps and lobsters and all the good things. Nós comíamos então muito porco na minha casa, também camarão e lagosta e outras coisas boas também. And then I went to high school. Então eu fui para o ensino médio. And in my second year of high school, E no meu segundo ano do the ensino médio, teacher who's still alive, I saw him just a few weeks ago, o professor, que ele vai com vocês, ele ainda está vivo, eu vi ele 2 semanas atrás, gave all the class 4 topics. Each one had to choose one of those 4 topics as a yearly project. ele deu então para a classe 4 tópicos e cada um tinha que escolher daí um tópico, né, para One desenvolver lá out um of the 4 projeto, topics. um projeto sobre aquele And I tópico. couldn't choose. I didn't know what to choose. E eu não sabia o que escolher. So the teacher said, you should write, how did Christianity begin? E o professor então me disse, então você pode escrever sobre como o cristianismo começou. I said, I know nothing about it. E eu disse para ele, mas eu não sei nada sobre isso. He said, that's why you should write this paper. E ele disse, é por isso mesmo que você tem que escrever esse projeto sobre isso. And I said, where should I begin? He said, I'm going to give you a bibliography. E eu perguntei para ele, mas como é que eu começo? Daí ele disse, eu vou te dar uma bibliografia aqui para você pesquisar. And the first thing on the bibliography, reading the Hebrew Encyclopedia, Christianity. E o primeiro livro lá nessa bibliografia era a enciclopédia hebraica no termo lá cristianismo. So I read it and started to summarize. Started to write my paper based Então on this comecei a encyclopedia. escrever o meu artigo baseado né, na enciclopédia And hebraica. then the teacher said you should read 10 chapters of the Gospel of Matthew and 10 chapters from the book of Acts. Daí o professor então me disse, então agora você tem que ler 10 capítulos do livro de Mateus e 10 capítulos do livro de Atos. In the encyclopedia it said Christianity is divided into 2 halves. The E na- Protestant churches and the Catholic churches. Na enciclopédia dizia lá que o cristianismo é dividido em 2 partes, as igrejas protestantes e as igrejas católicas. And the Protestant churches are divided into 2 halves, the Calvinist and the Armenians. E as igrejas protestantes também são divididas em 2 partes, os calvinistas e os arminianistas. And the Catholic churches are divided into 2 halves. The Catholic E a igreja churches, the católica Roman Catholic and the Eastern As igrejas Catholic. católicas também são divididas em 2 partes, né? A igreja romana e a igreja lá ortodoxa. And the holidays of these are these holidays and the other ones are these holidays, and the Catholics observe Christmas on the 24th of December and the Orthodox on the 7th or 8th of January. E os, That was Christianity. e os feriados, cada um observava também do jeito que queria, do data que queria, né? Os católicos, do Natal no dia 24 de dezembro, o ortodoxo lá no dia 6 de janeiro. Enfim, esse era o cristianismo. And then I read 10 chapters of the book of Matthew and 10 chapters of the book of Acts. Então fui lá e li os 10 livros do capítulo de Mateus e 10 livros capítulos do livro de Atos. And then I was totally confused E eu fiquei bem confuso, because I didn't find anything Christian porque eu não vi nada in the cristão New Testament. no Novo Testamento. And we use the Bible and with the New Testament as toilet paper in my house. Lá na minha casa, nós ganhávamos o Novo Testamento, né, dos missionários, e nós usávamos de papel higiênico, às vezes. Because we had a high stone wall about this high around our yard, and the missionaries would throw whole boxes of Bibles into our yard, and it was good paper. Nós tínhamos lá um muro assim um pouco alto, e os missionários iam lá e jogavam os Novos Testamentos, os livros, né, por cima do muro, e nós pegávamos e usávamos então porque era um bom papel. And then I went to the teacher and said, listen, I don't see anything Christian
in the text that I read from the New Testament. Então eu fui lá para o professor e disse, olha, eu não vi nada cristão aqui nesses textos que eu li do Novo Testamento. And the teacher made this statement. He said, in the beginning, Jesus and the apostles were wonderful and were great Jews and did much for the world. E o professor então But later the whole thing got messed up. Later the whole thing got messed up. E o professor então fez uma declaração para mim, olha, no começo, Jesus e os apóstolos, eles foram judeus grandiosos e maravilhosos. E depois, tudo começou a se bagunçar. And I kept reading books, and the only books the Jews wrote about Jesus. E então comecei a ler os livros, e somente livros que judeus escreveram sobre Jesus. Now we don't have the time for me to tell you which books and what books. If anybody is interested, I'll tell him. Eu não temos tempo aqui de falar quais são esses livros que eu li, mas se alguém estiver interessado, depois eu conto para vocês que livros são esses. And I got a very high grade, 100 plus, E eu consegui uma nota altíssima, mais que 100, né? Não sei, no sistema deles, 100, nota 100 no trabalho dele que ele fez. And that was it. I forgot all about it. But something happened in our neighborhood. Mas aí passou, eu esqueci até sobre aquilo, mas daí uma coisa aconteceu no nosso bairro. 2 American missionaries moved. 2 missionários americanos se mudaram para o nosso bairro. And they had 2 things that every boy in the neighborhood was interested in. E eles tinham 2 coisas que todo garoto lá do bairro tinha interesse. The first thing is that was 1960. A primeira coisa que era os anos 60. And they had 2 station wagons. One Chevy 1960 station wagon, sky blue, and the other one was a Plymouth 1960 stationary white. Plymouth. Então eles tinham essas 2 station wagons, né? Os carros assim, um era azul celeste, o outro era branco, bonito. And that was enough. Even the president of Israel didn't have such a nice cars. E nem o presidente de Israel tinha carros tão bonitos assim. And that was enough to bring all the boys to the house of the American missionaries to see the cars. E só isso era suficiente para fazer com que todos eles tinham também 10 children, but 10 filhos e entre 6 eles girls. E 6 garotas americanas, loiras, bonitas, olhos azuis. And some of them were our age. E algumas delas eram da nossa idade. So we became friends with the American kids. Então nós nos tornamos amigos dos filhos desses americanos. And at those years, I was a missionary. I was a missionary already in those years. E eu já era um missionário naqueles anos. I taught the whole neighborhood how to smoke cigarettes. Eu ensinei pro bairro inteiro como é que se fumava cigarro. I was stealing the cigarettes from my father. Eu roubava os cigarros do meu pai. And teaching the neighborhood. E eu ensinava para os outros garotos do bairro. And I was also teaching some of those American kids. E eu também ensinei alguns daqueles filhos daqueles americanos. But their father caught me. Mas o pai deles me pegou. And he was a 6-foot+ American ex-marine from World War II. E ele era um americano grande assim, ex-oficial da Marinha. And he was very, very angry. E ele era muito, muito bravo. And when he got angry, I said, I know about Jesus. I know about Christianity. I wrote a paper about it. E quando ele ficou bravo comigo, eu falei para ele assim: eu sei sobre o cristianismo, eu sei sobre Jesus, eu escrevi sobre isso. And he said, what do you know? E ele me perguntou: o que você sabe? I know that there is Catholics and Protestants and you fight with each other and kill each other in wars. Eu sei que tem católicos e protestantes e que vocês ficam brigando entre si, que vocês se matam assim em guerras. He said, what else do you know? E ele perguntou: o que mais que você sabe? What do you think about Jesus? O que você pensa? O que você acha de Jesus? I said, I don't think about him. I'm a Jew. Eu disse, eu não penso nada sobre ele. Eu sou judeu. He said, well, you ought to think about him. E ele disse, mas você devia pensar sobre ele. Because Jesus is either the biggest criminal in the history of humanity. Porque ou Jesus é o maior criminoso na história da humanidade, the biggest liar in the history of humanity, o maior mentiroso na história da humanidade, or he is
ou ele What é he says he is, the Messiah, the Son of the living God. o que ele diz que ele é, o Messias, o Filho do vivo Deus. You're obligated as a Jew to make a decision. Você é Who this Jesus is. Você é obrigado a decidir, como judeu, a decidir, fazer uma decisão sobre quem você pensa que esse Jesus é. It took me near a year. Me levou quase um ano. And then on the first day of school in 1962, E daí no primeiro dia de aula, em 1962, I decided I'm not going to school until I decide who this Jesus is. That falei- question that this missionary asked me didn't leave me. eu falei It assim, bothered me. eu não vou para a escola até que eu decida quem que esse Jesus é. Aquela pergunta daquele missionário, ela nunca me deixou, ela me incomodava. So I went to the military camp that was across the street from my neighborhood. Então eu fui para esse campo militar, né, que ficava ali do outro lado da rua, ali perto no bairro. And we had a camp there. We had a club there. We had a club. The neighborhood boys made a club in the Nós tínhamos abandoned então, eles tinham, military. os garotos da vizinhança tinham feito um clube ali onde era aquele campo. And I opened a pack of cigarettes and I started to smoke and think about it Daí in the morning eu abri um pacote de cigarros, instead of comecei a going to fumar school. e comecei a fumar e ficar pensando ali, em vez de ir para a escola e de manhã. By noon I decided the wise thing to do is to believe that Jesus is the Messiah, the Son of the living E aí eu God. decidi que a melhor coisa a fazer era crer que Jesus é o Messias, o Filho do vivo Deus. But because I was interested in science, then I applied what's called Pascal's wager. Pascal's bet. Pascal's system of deciding, making decisions. Ah, sim, mas porque eu gostava muito de ciências, fui então pelo método do Pascal, né, de científico. If I believe that Jesus is the Messiah and he's not the Messiah, what do I gain? What do I lose? If I believe that Jesus is the Messiah, what do I gain? What do I lose? Se eu creio então, se eu crer que Jesus é o Messias, o que eu ganho e o que eu perco com isso? And if I say he's not the Messiah and he is the Messiah, what do I gain? What do I E lose? se eu disser que ele não é o Messias e ele for o Messias, o que eu ganho e o que eu perco com isso? By noon, I decided the wise thing to do is to believe that Jesus is the Messiah. Mas daí, no meu dia, eu tinha decidido que a coisa mais sábia a fazer era crer que Jesus é o Messias. And I went to the house of this missionary, Então eu fui para a casa daquele missionário and I said, "Where is he?" He said, "The other missionary that I didn't know said he's in the hospital, and his wife is in the hospital with hepatitis." eu fui então na casa dele e perguntei onde ele está, ele não estava lá. Daí um outro missionário atendeu e falou, eu não sei, ele não está aqui, ele foi para o hospital com a esposa dele, ela estava doente. And he said, "What do you want?" E ele perguntou para mim, mas o que você quer? I just want to tell him that I believe that Jesus is the Eu Messiah. disse, eu só quero dizer para ele que eu creio que Jesus é o Messias. He said, "Do you?" E ele me I perguntou, said, "Yes." você crê? E eu disse sim. He said, "What do you want to do?" I said, "I don't know. I have no idea. What should I do?" He said, "You should be baptized." E ele perguntou, o que você vai fazer com isso? Eu falei, não sei, não tenho ideia do que eu faço agora. E ele disse, então você deveria se batizar? What is baptism? E o que é o batismo? He said, "Well, you have to confess that Jesus is the Messiah, the Son of the living God, Ele disse, and I dunk you in the sea. I dip you in the sea." Ele disse, você deve confessar que Jesus é o Messias, Filho do vivo Deus, e daí eu vou te mergulhar na água. And he said, Jogo na água. "Do you want to be?" I said, "If I have to be, I will be. Why not?" E ele disse, você quer fazer isso? E eu disse, sim, se eu tenho que fazer isso, então vamos lá, por que não? So he said, "When?" I said, "Now." E ele perguntou, quando você vai fazer? E eu disse, agora. And we drove to Tel Aviv, and I was baptized, and he dropped me off in my house. He put me off in front of my house. Então fomos para Tel Aviv, daí ele me deixou depois de volta lá na frente da minha casa. And my mother saw me stepping out of his car. E aí quando a minha mãe me viu saindo do carro dele, desse missionário, When I came into the house, she said, "Where were you?" I said, "I was with the American in Tel Aviv." quando eu entrei na casa, ela me perguntou, onde que você estava? Eu disse, eu fui com um missionário americano para Tel Aviv. "Did you get baptized?" E ele me disse, você se batizou? I said, "Yes." E eu disse, sim. She said, "You're dead. You're ela not disse- my son anymore. I ela don't disse- have a son anymore." Você está morto. Você não é mais meu filho mais. Eu não tenho mais filho. Then when my father came home, Daí quando meu pai he saw chegou me em casa, crying in the entrance to the house. e ele então entrou na casa, He went inside and he said the same thing my mother said.
He said the same thing my mother said. Ele You're acabou dead, dizendo, we don't have quando a ele son soube, anymore. ele disse a mesma coisa que minha mãe tinha me dito já. Well, I went to church Então, eu fui lá para a igreja for the first time, pela primeira where vez. those Americans were. Era na igreja que aqueles americanos iam, né? There was a tourist there, and he heard my story. Então tinha esse And he turista said, lá. when I get back to Georgia in the United States, I will send you a ticket. We have a school with a boarding facility with dormitory for students. Então We'll invite you to come to America. ele ouviu sobre a minha história, esse turista, e ele me disse, então, quando eu voltar para a Geórgia, nós temos essa escola lá de ensino médio, que é uma escola que tem dormitórios, e aí eu vou convidar você para ir então lá para essa escola. 2 weeks later, I was in America. Então, 2 semanas depois, eu já estava lá nos Estados With Unidos. nothing, not even a suitcase. Com nada, nem sequer Nothing. uma mala com roupas, nada. And I went to school there. Então, eu fui para a I escola lá, graduated from high school there. eu me formei no ensino médio lá, I went for half a year to the university então fui in daí Michigan. por 6 meses para a universidade em And Michigan, I found out that my mother was in the hospital. e daí eu soube então que minha mãe estava All no these hospital. 2 years that I was in school. Todos aqueles 2 anos que eu tinha passado na escola, ensino médio, esse She meio na was faculdade, ela badly estava burned. no hospital. So I left the university, Ela tinha sido queimada, né, no trabalho. and I left the university, returned home, Então eu deixei a universidade e voltei para casa, and they still didn't accept me at home. e eles ainda assim não me aceitaram em casa. And to make the long story short, Então, para resumir um pouco a história, about a year after that, mais ou menos 1 ano depois disso, I was already a student at the Hebrew University. A year after that, my mother sends a neighbor. eu já era estudante na Universidade Hebraica e eu soube que a minha mãe tinha mandado um vizinho To my one-room apartment. para o meu apartamento lá, que era de um quarto, uma kitnet. And the neighbor said, your mother wants to know, are you Jewish or are you Christian? E esse vizinho perguntou para mim, a tua mãe quer saber, você é judeu ou você é cristão? If you are Jewish, then why do you believe in Jesus? Se você é judeu, então por que você crê em Jesus? And if you're a Christian, why do you keep kosher and keep Passover and keep the holidays? E se você é cristão, por que você continua guardando a comida kasher, comida judaica, né? A Páscoa judaica, os feriados judaicos? I said, tell my mother that if she wants to talk to me, she has to talk to me personally. Don't send me messengers. E eu disse para ele, você fala para minha mãe que se ela quiser falar comigo, ela que venha em pessoa falar comigo, não fica me enviando mensageiros. And my mother came E ela veio and invited me for Passover e me to convidou their house. para The participar first time in more than 3 years. e para participar da Páscoa judaica lá na casa dela pela primeira vez em mais de 3 anos. And they still ate pork for Passover E eles ainda comiam porco na Páscoa judaica, on purpose. de propósito. And so they filled my plate. I didn't eat anything. Então eles encheram meu prato lá And de they comida, eu had não comi nada. lots of questions about my faith. E eles tinham muitas perguntas sobre a minha fé. And I told my mother, if you want to know, why don't you read the book? E eu falei para minha mãe, se você quer saber, She então, said, I don't have one in Bulgarian. I said, tomorrow I will bring you one. se você quer saber, então por que você não traz o livro? Ela disse, mas eu não tenho mais nenhum aqui. E eu disse, então, mas amanhã eu 2 trago. weeks later, my mother came and knocked on my door. 2 semanas depois, a minha mãe foi lá, bateu na minha porta. She said, you are right. Ela disse, você está certo. Jesus was a much greater revolutionary than Karl Marx. Jesus foi um revolucionário muito mais corajoso que o Karl Marx. He changed the whole world. Ele mudou o mundo inteiro. And he brought the same values that Karl Marx talked about E ele in trouxe, every nation. e ele trouxe os mesmos valores que o Karl Marx falava. Ele trouxe para todas as nações. I said, do you believe that? She said, yes. E eu perguntei para ela, você crê nisso? E ela disse, sim. I had the privilege of baptizing my mother in the Sea of Galilee. E eu tive o privilégio de batizar minha mãe lá no Mar da Galileia. And then after that, my sister and her children. E depois disso, a minha irmã e os filhos dela. And then after that, finally my father. E depois disso, finalmente o meu pai They também. all became believers. Todos eles se tornaram crentes em Yeshua, em Jesus.
And when I graduated from the Hebrew University in the undergraduate school, Então, quando eu me formei lá na minha faculdade, na Universidade Hebraica, in Hebrew Bible and Biblical em Archaeology, arqueologia bíblica e Bíblia hebraica, I met two professors from the University of Nashville, eu conheci 2 professores Lipscomb. da Universidade de Nashville, and they were very, very famous Bible scholars. e eles eram estudiosos bíblicos muito famosos. And they said, "Why don't you come to our university and study with us?" E eles perguntaram: por que você não vem lá para a nossa universidade estudar conosco? I said, I need a scholarship. I have no money. I have nothing. E eu disse: eu preciso de uma bolsa, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. They said, "We'll arrange it." E eles disseram: nós conseguimos isso. After a few weeks, they sent a letter. The president and the vice president agreed to give you a scholarship. E depois de 2 semanas eles mandaram lá uma mensagem dizendo: olha, o presidente e o vice-presidente concordaram em te dar uma bolsa de So I estudos. left for the United States. Então eu fui para os Estados Unidos. I got to the university Cheguei na universidade and I found out that the president and the vice president lied. e eu descobri que o presidente e o vice-presidente tinham mentido. But I had a friend Mas eu tinha um amigo from high school lá do ensino médio and he gave me a job. e ele me deu um emprego. Actually, his father gave me a job. E depois o pai dele me deu um emprego. And I stayed in that university, E eu estudei naquela universidade. and the only thing that was good that I got out of there, E a única coisa, na married verdade, 50 in September, it'll be 55 years of happy marriage, and it is the best thing that I got out of that university. e na verdade a única coisa boa que eu tirei daquela universidade então foi a minha esposa, e nós já temos aí um casamento muito feliz de 55 anos. Então foi a única coisa maravilhosa que eu tirei lá daquela universidade. But actually, I didn't study Bible in that university. I studied chemistry. I have a degree in chemistry. Mas depois disso eu não estudei Bíblia naquela universidade. Eu estudei Química e acabei me formando em Química. But I did teach the Bible professors Hebrew, modern Hebrew. Mas eu acabei ensinando para os professores bíblicos hebraico moderno. When I returned to Israel, Então quando eu tinha voltado para Israel, and I was a part of an Assemblies of God congregation, there were only 3 Hebrew-speaking congregations in the whole land. In the 60s, there were only 3 Hebrew-speaking então quando ele congregations in voltou the para whole land Israel, of né, Israel. nos anos 60, só tinham 3 congregações falantes hebraico lá em Israel. The Messianic Assembly, which was Assemblies of God Missionary Church, A Assembleia Messiânica, que era um braço missionário das Assembleias de Deus. and a Brethren Church in Tel Aviv. A Brethren Church, Brethren denomination. É a igreja Brethren, não sei. Dos irmãos. A igreja dos irmãos também, que era uma And denominação. another Brethren Church in Haifa. E uma That was outra all. igreja dos irmãos em Haifa, e só isso. And about a week after we returned to Israel, E mais ou menos uma semana depois que eu voltei para Israel, I met some old friends in the post office in Jerusalem that we grew up together. In the main post office in Jerusalem, I met a couple of my old eu friends, encontrei 3 amigos, childhood então, friends. né, 3 amigos de infância ali nos Correios, lá em Jerusalém. And they said, "Joseph, are you still interested in all that Christian nonsense?" E eles me perguntaram assim: Joseph, você ainda está interessado em toda aquela baboseira cristã? I said, "Sure. Eu disse: Come, com I certeza. invite you for coffee. We can talk about it. I will invite you for coffee at the coffee shop. We Sim, eu can estou talk interessado about sim. it." Eu convido você para tomar um café e a gente conversa sobre isso. They said, "No, we're not going to talk to you about your faith. Eles disseram: não vamos falar sobre a tua fé, não. Because when you chose to become a Christian, Porque quando você you escolheu knew se tornar nothing cristão, about Judaism. porque quando você escolheu se tornar um cristão, você não sabia nada de judaísmo. And they were right. E eles estavam certos. From the post office, I went to the closest Orthodox Jewish rabbinical college, yeshiva. Então quando eu saí daquele correio, eu fui direto lá. I went to the rabbi. I said, "Listen, I am a Jew that believes in Jesus, but I don't know anything about Judaism." Eu fui então para essa yeshiva, que é uma escola ortodoxa, rabínica, para formação de rabinos, e disse para ele, para o rabino lá: olha, eu creio em Yeshua, em Jesus Messias, eu sou judeu, mas eu não sei nada do judaísmo. And he said, "Did you come here to learn or to teach?" E ele perguntou para mim assim: você veio aqui aprender ou veio ensinar?
If you came to teach, we don't need you as a teacher. Se você veio aqui ensinar, nós não precisamos de você como professor. But if you came here to learn, Mas se você veio aqui para aprender, you have to put Jesus on the shelf and leave him there as long as you are a student in você tem, our você yeshiva. tem que colocar Jesus ali na estante, deixar ele ali. Enquanto você estiver aqui estudando, deixa ele ali na estante. And I agreed. E eu concordei. I put Jesus on the shelf Coloquei Jesus na estante and spent 4 years in an ultra-Orthodox yeshiva E on passei- Mount Zion. Passei 4 anos nessa yeshiva, essa academia ultra-ortodoxa, rabínica. And then it came my turn to become a rabbi. E daí, então, até que chegou a minha vez de me tornar um rabino. But the rabbi, the head of the yeshiva, could not make such a decision. They bring 3 other rabbis from outside to examine us, to give us the title of a rabbi. Mas o rabino da yeshiva, ele não pode ele mesmo ordenar. Ele tem que chamar 3 rabinos de fora para passar por um questionário ali para ordenar um rabino. And it came my turn to be examined. Então chegou a minha vez de passar And por essa they prova. said, we heard that you used to believe in Jesus. E eles disseram para mim assim: olha, nós ouvimos que você costumava crer em Jesus. I said, I put Jesus on the shelf 4 years ago. I have to bring him down, dust him off, and then tomorrow I can give you an answer. Eu disse, olha, 4 anos atrás eu coloquei Jesus na estante ali, mas agora eu tenho que tirar ele, tirar o pozinho assim, antes de eu poder dar uma resposta para vocês. And the next day they were waiting for me, E daí no dia seguinte eles estavam lá esperando por mim. and they asked me, do you still believe in Jesus? E eles perguntaram, você ainda crê em Jesus? I said, no, I don't. E eu disse, não, eu não creio. After studying Judaism, I don't believe in Jesus anymore. Depois- I know for sure that he is the Messiah, the Son of the living God. Depois de estudar o judaísmo, eu não creio mais em Jesus. Eu sei com certeza que ele é o Messias, filho do vivo Deus. And so I never call myself a rabbi. I don't like for other people to call me a rabbi, because the rabbi said that I cannot be a rabbi if I believe in Jesus. Então eu nunca me chamo de rabino, e eu não gosto que me chamem de rabino, porque o rabino lá, o chefe, ele me disse que eu não posso ser um rabino se eu creio em Jesus. And soon after that I returned to the Assemblies of God Church, Então depois disso eu voltei lá para as to the Assembleias de Deus, Messianic Assembly. para a It Assembleia still Messiânica, exists. que ainda existe. And it's better now than it was in the 60s and 70s. It's a better congregation now than it was in the... É uma congregação, hoje ela é uma And congregação bigger. melhor do que era lá nos anos 60 e 70. And I was there. E eu estava lá, fiquei lá. And went there every Shabbat. E eu ia lá todo Shabat, todo Was sábado. teaching sometimes, Às vezes ensinava, writing correspondence courses and doing work for the Lord. escrevia, correspondências, fazia a obra para o Senhor. But one day, my wife and we had already 2 babies, were going to church in the Messianic Assembly. Mas um dia eu e minha esposa e os 2 nossos bebês, estávamos indo lá então para a igreja, para essa And in assembleia front of missionária. us, there was an Orthodox Jewish couple entering the church. I didn't know them. E na nossa frente a gente viu 2 judeus ortodoxos entrando lá na sinagoga, na igreja, e nós não conhecíamos eles. And they were right in front of us. E eles estavam bem na frente, nossa, assim. And the old man, his wife entered the church building, Então era um casal, Primeiro entrou a esposa and the old man was behind her. e o outro homem, que era um velho, ele entrou depois dela. And one of the elders of the church, the old man took his hat off. Então, quando He entraram had na a kippah igreja- under his hat. O homem tirou o chapéu e tinha um kippah assim, na cabeça. And one of the elders was at the door. One of the elders of that Assemblies of God church was at the door. Então um dos anciãos, os anciãos, da igreja, estava ali na porta quando isso aconteceu. And he knew the old man. I didn't know him. He grabbed his kippah, he threw it on the ground, and he stepped on it and said, "You don't come to church with a hat on." E então esse ancião pegou a kippah desse judeu que entrou lá, jogou no chão e disse assim: você não entra numa igreja com um chapéu na cabeça. The old man bent down, took his kippah, dusted it off, put it back in his hat, and walked away and sat outside the door of the church. There was a bus station with a bench, and he sat in the bench. I didn't enter. My wife entered with the children into the church. I didn't go into the church. Então I went outside and sat next to that Orthodox Jew.
Esse homem, ele pegou a sua kippá do chão, tirou a sujeira, pôs na cabeça de volta e saiu da igreja e foi se sentar no banco do ponto de ônibus que tinha ali em frente. Aí minha esposa foi e entrou na igreja com os nossos filhos, mas eu não fui. Eu fui lá e me sentei do lado desse homem. And he was crying. E ele estava chorando. And inside they were singing from his songbook that he translated 400 Christian hymns to Hebrew. That same Orthodox Jew, Moshe Immanuel Ben Meir is his name. Ele estava chorando e lá dentro da igreja estavam cantando um dos hinos que ele tinha traduzido para o hebraico, um dos hinos cristãos que ele tinha traduzido, aquele homem judeu ortodoxo tinha traduzido, né? Ele tinha They were singing his songs from his book, but they were not welcoming him as a Jew. What's his name? Moshe Immanuel Ben Meir. Moshe Immanuel Ben Meir é o nome dele, né? Eles estavam lá cantando a música que ele tinha traduzido. And I understood at this point that going to a church, to a Christian denomination, is no place for a Jew. E eu entendi então naquele momento que ir numa igreja, numa denominação cristã, não era um lugar para judeu, então. Because we are not welcome as Jews, we are welcome as if we gave up our Jewishness. Porque nós não somos bem-vindos como judeus, nós somos bem-vindos somente se nós deixarmos de lado a nossa judaicidade. And there were at that time two Jews that were in the Orthodox yeshiva that were survivors of the Holocaust, Orthodox Jews, but secret believers. E naquela época tinha dois judeus ortodoxos, né, que eles eram líderes de uma yeshiva, mas eles eram secretamente crentes em Yeshua. Moshe Immanuel Ben Meir and his wife, and me and my wife, 6 Jews. 6 Jews. Moshe and his então, wife. O Moshe Immanuel e a sua esposa, então eram todos 6 judeus. My wife and I, and these 2 Orthodox Jews that were in the yeshiva, Yosef and David Vaktor. Então, esse Moshe e sua esposa, eu e minha esposa e esses dois ortodoxos que eram líderes de uma yeshiva. And we started a home group. Nós começamos então um culto caseiro no lar. Disciples of Yeshua HaMashiach. 6 judeus discípulos de Yeshua, de Jesus o Messias. That's how Nativia started. E foi assim que o Nativia começou. And it wouldn't have gone anywhere if the Orthodox didn't start persecuting us. E nós não teríamos começado se os ortodoxos não tivessem começado a perseguir a gente. About 3 months after we started meeting from house to house. Depois de 3 after 3 months? Yes, we became 30 people. Depois de 3 meses tendo que mudar, né, de uma casa para outra por conta da perseguição, nós nos tornamos 30 pessoas. And the persecution of the Orthodox was horrible. E a perseguição dos ortodoxos era terrível. Threatening our lives, threatening the lives of our children, ameaçando as nossas damaging our vidas, property, our car, everything. Ameaçando a vida dos nossos filhos, destruindo nossas propriedades, nossos carros, tudo. And we didn't give up. Mas nós não desistimos. And our next door neighbor was a very, very famous Orthodox rabbi. E o nosso vizinho de porta, assim, um rabino ortodoxo muito famoso. And this Orthodox organization that was persecuting asked him to turn against us. E essa organização ortodoxa que nos perseguia foi lá e pediu para ele para se colocar contra nós. And he said, "No, I am not going to turn against my neighbors, whether they are Christian. I grew up in New York. I had Christian neighbors there. They didn't turn against us as Orthodox Jews. I am not going to turn against Christians." E ele respondeu: "Não, eu não vou me colocar contra eles, porque eu morava em Nova York e lá nós tínhamos vizinhos cristãos e eles nunca se colocaram contra nós como judeus ortodoxos, então eu também não vou fazer isso." And during that really terrible persecution of day and night for months. E durante aquela terrível perseguição que de dia e noite que nós passamos, we grew. Nós crescemos. We multiplied. Nós nos multiplicamos. People had to come in with disguise, with big hats, so that the Orthodox will not recognize them and take their picture. But we grew. Persecution doesn't make the church smaller. It makes the church stronger. As pessoas tinham que ir lá disfarçadas com chapéus grandes para não serem reconhecidas pelos ortodoxos que nos perseguiam. Mas a perseguição não faz a igreja diminuir, ela faz a igreja crescer mais forte. But in the end,
one of the Baptist missionaries Mas no invited us to come and use the Baptist church in Jerusalem as a meeting place because we got too big for our homes. Aí então, depois de um tempo, no final, veio essa igreja batista e nos convidou para usar então, né, o espaço do templo para as nossas reuniões, porque nós já estávamos muito grandes para caber em casas. And his name was Vindel Jones. Vindel Jones. E o nome dele era Vindel Jones. He was from Texas. E ele era do Texas. From Irvine, Texas, near the Dallas-Fort Worth Airport. De Irvine, Texas, né, próximo ali do aeroporto de Dallas. And he is the father of all the Indiana Jones movies. E ele é o pai de todos os filmes lá do Indiana Jones. He was the original Indiana Jones. Ele era o Indiana Jones original. And the books and the movies were patterned after him. Os livros e os filmes foram feitos com base nele. And he was just as crazy as Indiana Jones. E ele era tão louco, tão maluco quanto o próprio Indiana Jones dos filmes lá. But he was a dear friend. Mas ele era um amigo muito querido. And we received the privilege of meeting at the Baptist Church for 9 years until the Baptist Church was burned E nós tivemos então by the Orthodox. Então nós tivemos o privilégio. Because of us, not because of the Baptists. Tivemos o privilégio de frequentar então aquela igreja batista ali por 19 years. 9 years. 90? We met in the Baptist Church for 9 years until the Baptist Church was Então nós burned. ficamos 9 anos ali naquela igreja batista por privilégio, até que os ortodoxos foram lá e queimaram aquela igreja por causa de nós, não por causa dos batistas. Our life has never been boring. A nossa vida nunca foi chata. And it's still not boring now. E ainda não é chata hoje em dia. And we praise God E nós louvamos a Deus for 3 things. por 3 coisas: For the Father, the Son, and the Holy Spirit. pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. And we are among the pioneers, the old timers of the Messianic Jewish community in Israel and in the world. Então nós somos um dos pioneiros, né, do movimento judaico-messiânico lá em Israel e no mundo. And also in Brazil. E também aqui no Brasil. And thank you for the invitation. God bless you. And if there is time, I'm willing to answer questions. Então obrigado pelo convite que Depends on nos the fizeram de pastor. estar aqui, né? Estou muito privilegiado e agora é a hora de perguntas, se alguém tiver perguntas. 10 minutinhos, se alguém tiver perguntas, né, pode fazer. I think the people are tired and they want to go home. They don't want to ask questions. Acho que todo mundo está cansado, as pessoas estão querendo voltar para casa, não querem fazer This pergunta. sister wants to ask a question. Como está essa questão da perseguição aos judeus messiânicos em Israel atualmente? How is the persecution today? Sim, ela perguntou então como que está a perseguição aos judeus messiânicos lá em Israel hoje em dia, tá? It's still there, Ainda existe, but it's different. mas é diferente agora. It's different for several reasons. É diferente por vários motivos. One is we are living in a world of social media. Nós vivemos num mundo de mídias sociais hoje, né? And anything that happens against us E qualquer coisa que aconteça contra immediately nós, spreads all over the world like fire. imediatamente, né, é espalhado pelo mundo por meio das mídias sociais. The persecution against me and my family stopped A perseguição contra mim e a minha família parou in the 1980s. nos anos 80. Why did it stop? E por que parou? Our persecution was terrible. Nossa perseguição foi terrível. Our lives were threatened. Our children's life were threatened. Our property was damaged over and over again and again and again. Months. As nossas vidas foram ameaçadas, as vidas dos nossos filhos foram ameaçadas, nossa propriedade foi destruída várias vezes por meses. But I had friends. Mas eu tinha amigos. One of my friends, Um dos meus amigos, a debate partner from the debate club in the university, was the congressional aide to Senator Howard Baker, who was the chief of staff of the White House during the Nixon years. ele era então da Casa Branca, né, líder do Senado, assessor da Casa Branca, então ele tinha uma influência ali, né? Ele falou o nome, gente, perdão, mas His name is Mike Adams. He just retired as the president of the University of Georgia
Então ele já few months ago. ele tinha, né, se aposentado como presidente da Universidade da Georgia 2 meses antes. And I told him, Mike, I need your help. E eu disse, Mike, né, eu preciso da tua ajuda. So he talked to the senator talked to the president called the Israeli embassy in Washington, and Então- behold, persecution stopped in 24 hours. Então ele falou com o senador levou isso lá para a presidente da República em Washington e em 24 hours. 24 horas a perseguição parou, sumiu, acabou. Yeah, you see where the power of Israel comes from. Então você vê de onde que vem o poder de Israel, From Washington. de Washington, For everything. para tudo. Yeah. It stopped. E daí parou. And it didn't continue after that. E não continuou mais depois disso. But the persecution, the legal persecution continued. Mas a perseguição legal continuou. And in order to get a building license, we had to go all the way to the Supreme Court. Para conseguir uma licença, né, para construir o prédio, reformar o prédio, precisamos ir para a Corte Suprema lá em Israel. We went to low court, middle court, Supreme Court, and we got the building license. Tivemos que recorrer todo, né, desde a corte mais baixa, fomos até a Suprema Corte, mas conseguimos lá a licença. We do are the prédio. only Hebrew congregation that has their own building that never belonged to a church or to a mission. Nós somos a única congregação hebraica lá em Israel que sempre teve o seu próprio prédio, não temos, né, dependência de outras denominações, de outras igrejas. And the Supreme Court of Israel gave us the license. E a Suprema Corte de Israel nos deu a licença, então, para o prédio. So yes, there is still all kinds of persecutions, but no more violent persecution like there was in the 60s, 70s, 80s and 90s and the early 2000s. Então, sim, ainda tem todos os tipos de perseguição, mas não mais aquela perseguição violenta que tinha lá nos anos 60, 70, 80, 90, enfim. But because of the social media now, if anything happens to us, the whole world finds out within hours. Então, por causa das mídias sociais, hoje, qualquer coisa que aconteça conosco lá, né, já é espalhado para o mundo em poucas horas. And we fight back. E nós lutamos. Not with the Nós same reagimos. weapons. Não com as mesmas armas. Yeah. When they put posters against us when we built the new building all over town. Eles começaram a colocar posters contra nós, espalharam posters They pela put cidade contra big nós. posters Quando nós with começamos our a construir o names, our prédio. pictures and everything. E eram And posters we grandes. wrote a small poster, Então, eles fizeram posters grandes e nós escrevemos então um pôster pequeno, but in fluorescent colors. mas em cores assim fluorescentes. And it said, "Thank you so much E dizia, muito obrigado for advertising our new building. Everybody that wants to come and worship is welcome. Por fazer- This is the times we meet." Por We fa- plastered those fluorescent posters on top of their posters. Muito obrigado, né, por fazer propaganda no nosso novo prédio. Todos que quiserem adorar estão convidados a vir participar. Aqui estão os nossos horários e colamos esses posters em cima do deles. Since then, they don't publish posters against us. E desde então eles nunca mais fizeram posters contra nós. And we need to know. I talked about it in Sarel. We're at war. E nós precisamos saber, eu falei sobre isso All na the nossa leva, believers, all the Christian world is at war. que nós estamos em guerra, And it's todos not os a crentes. spiritual war. It's a total war. Todos nós que somos crentes estamos em guerra, e não é uma guerra espiritual, é uma It's a guerra, war that touches our children, our teenagers. É uma guerra It's a real. war that touches our rights and privileges and our morality. And if we don't learn to fight back with the love of God and the grace of God against our enemies, not with their weapons, with our weapons, é uma guerra contra os we are nossos going to lose filhos. our young people. We're going to lose our next generations. É uma guerra contra as nossas crianças, nossos adolescentes. E se nós não aprendemos, não nos levantarmos, não aprendemos a lutar, a reagir, né, com as armas certas, pela graça e pelo amor de Deus, nós vamos acabar perdendo as nossas crianças e os nossos adolescentes. Yes. One more question and that'll be the end. Então, mais uma pergunta e daí vamos encerrar. Como uma igreja cristã pode receber um judeu sem roubar a identidade judaica? Então, a pergunta foi, né, como que uma igreja cristã pode receber um judeu, né, que crê em Yeshua, em Jesus, sem roubar a identidade judaica dele? Translate. She asked, how can a church receive a Jew
who believes in Yeshua in their midst without taking his identity. Ah. How did the Jews receive the Gentiles in the first century that became believers? Como que os judeus lá que eram crentes no primeiro século receberam os crentes gentios? We have a whole chapter in the book of Acts that Nós- gives us how to receive Jews and non-Jews and South Americans and North Americans and Indian Americans. Nós temos um capítulo inteiro lá no livro de Atos sobre como receber judeus e não judeus, norte-americanos, sul-americanos, indianos. The Jewish disciples of Yeshua and the apostles Os discípulos said to the judeus, Gentiles, "We don't want you to stop being Gentiles." os discípulos judeus de Yeshua, os apóstolos, disseram para os gentios assim: olha, nós não queremos que vocês deixem de ser gentios. We don't want to circumcise you. Nós não queremos circuncidar vocês. We don't have a sharp enough knife. Nós não temos uma faca muito afiada para isso. All we want you is to do the minimum. We want you to do Tudo que the minimum. nós queremos é que vocês façam o mínimo. You can stay Gentiles. Vocês podem permanecer gentios. You just have to observe those laws that God commanded Noah in Genesis chapter 9. Você só precisa obedecer aqueles mandamentos que foram dados para Noé, lá no capítulo 9 de Gênesis. When you kill an animal to eat him, make sure that he bleeds. Quando você matar um animal para That you comer, cut his throat você and don't shoot him in the head. certifique que ele sangre, né? Que o sangue dele saia, não mate ele batendo na cabeça, que o sangue saia dele. And don't participate in porneia, in sexual immorality. E não participem, Porneia né, means sexual immorality. de porneia, que significa imoralidade sexual. Não façam parte de imoralidade sexual. And don't worship idols. Stay away from idols. E não adorem ídolos, se afastem dos ídolos. And on Shabbat, go to the synagogue and learn the Word of God. Hear the Word of God, because not everybody had a Bible. I have here 20 Bibles in my iPad and 20 Bibles in my iPhone. E no Shabat vão à sinagoga e aprendam da palavra de Deus, porque naquela época nós não tinham Bíblias, as pessoas não tinham Bíblias assim fácil, né? Eu tenho aqui 20 Bíblias aqui no meu iPad, 20 aqui no celular, There mas were eles não many tinham. cities with Jewish synagogues that didn't have a whole Bible in the first century, that had only parts of the Bible. Muitas sinagogas judaicas lá no primeiro século não tinham nem a palavra toda, só tinham partes da Bíblia And disponíveis. so, where can you hear the Bible? In the synagogue, where the Bible is being read every Shabbat. That's Então- what the apostles commanded the Gentiles. Então, onde você podia ouvir a palavra? Nas sinagogas, onde tinham pelo menos trechos dela, né? Então, os apóstolos recomendaram para a gente, vão lá e escutem então a palavra de Deus nas sinagogas no sábado. If Paul would come to the church, the apostle Se o Paul, apóstolo Paulo viesse à igreja and was said, "Stop being Jewish. e dissessem para ele assim, pare de ser judeu, Go buy glue and fix your circumcision. Buy glue." vá comprar cola e arrume a tua circuncisão. Would Paul agree to it? Será que o Paulo ia concordar com isso? He would walk out. Paul would Ele ia leave. simplesmente sair, ia embora. 5 times Paul says, "I am a Jew, I am a Hebrew, I am an Israelite, 5 circumcised vezes, on the 8th day, 5 a vezes, Pharisee of the Pharisees." That's Paul. 5 vezes na About palavra o himself. Paulo diz, eu sou judeu, eu fui circuncidado no 8º dia, fariseu dos fariseus. Ele mesmo diz isso 5 vezes. I invite you to come and visit our congregation in Jerusalem. Eu quero convidar vocês para vir e You will visitar a be nossa surprised. congregação em Jerusalém e você ficaria surpreso. We have a Japanese brother who is an elder. Nós temos um irmão que é japonês e ele é um ancião lá. We have Korean professors who teach at the Hebrew University Nós who are members of our congregation. Nós temos coreanos que são professores da Universidade Hebraica e eles são membros da nossa congregação. Almost every week we have some Brazilian visiting us. Cada semana, praticamente, nós temos algum brasileiro visitando a gente lá. And we have always our women prepare food for after the service. E Like geralmente, here, like every, in many places. nossas mulheres elas preparam comida ali para o pós-culto ali. Not churrasco, refreshments. Not churrasco, refreshments. Não é churrasco, né? Os lanches assim. And they always ask, "Where is the pão do queijo?" We say, if you would have brought some, we would have had some.
Pão de queijo. Então eles perguntam assim, cadê o pão de queijo, né? Alguém tem que trazer algum pão de queijo aqui também. We would enjoy it also. Nós íamos gostar muito, nós gostamos muito de pão de queijo. Yes. Accept the Indian as an Indian. Sim, aceitar o indiano como um indiano. Our African American brothers or African Brazilian brothers as African Brazilians. There is no bleach, you can bleach them. Aceitar os irmãos afro-americanos, aqui os afro-brasileiros, né? Não querer branqueá-los. Michael Jackson tried, it didn't work. O Michael Jackson tentou e não funcionou. Just, we are all children of God, and God made us who we are. We are all children of God, and God made us who we are. Nós somos todos filhos de Deus e Deus nos fez quem nós somos. If He would have asked me, God, before I was born from my mother's womb, what do you want to be? I would have said, I want to be Swedish. Se eu tivesse a oportunidade de falar para Deus antes de eu nascer, do ventre da minha mãe, o que eu quero? Se ele me perguntasse o que você quer ser, eu diria, eu quero ser Swedish? Sueco. 2 meters tall, blonde, blue-eyed, muscular. 2 metros de altura, loiro, olhos azuis, né? Fortão, assim, musculoso. A woodcutter in the forest. Um lenhador lá na floresta, sueco. But God didn't ask me. Mas Deus não me perguntou. He made me a Jew, short. Então ele me fez um judeu, baixinho. Yeah. And not blue-eyed. E sem olho azul. And not muscular. E nada musculoso. May God bless you all. Thank you for que Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado. Wonderful reception. Pela recepção maravilhosa que vocês nos deram. Muito obrigado.